Já estou aqui do lado do Rodrigo Damasceno, ele que é psicólogo esportivo, e já estamos aqui com a taça aqui no meio, e estamos com o nosso querido Rodrigo. E o Rodrigo aceitou o nosso convite hoje para a gente bater um papo, porque assim, durante quase 3 anos, a gente vem falando muito de saúde mental. Em tudo, a saúde mental está presente, em todas as situações. Então, eu já desejo um bom dia. É um prazer estar te recebendo aqui no estúdio. Muito bom dia, Vanusa, e a todos que nos acompanham. Muito bom poder retornar aqui e falar mais uma vez de uma pauta a qual é tão necessária e agora mais que oportuna, já que nós estamos no maior evento esportivo tão esperado pela população mundial, sobretudo aos brasileiros. Verdade. E hoje, mais precisamente, a população está naquela expectativa do jogo, porque hoje é o chamado mata-mata. Quem fica, fica. Quem ganha, fica. Quem perde, sai. E a gente sabe que o Brasil, sexta-feira, deixou um pouquinho a desejar. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque afinal de contas, na sexta-feira, eles também recebem os comentários, eles vão para as redes sociais. O que mudou das demais Copas para a Copa deste ano? Primeiro, nós passamos muitos anos, com um problema de Covid, as pessoas ficaram mais ainda dependentes das redes sociais, não é isso? Do mundo online, e a gente sabe que a Copa, ela trouxe muitas mudanças. Por quê? Todo mundo muito perto agora, veio a Copa, veio as pessoas entrando mais e mais nas redes sociais, as informações chegam mais rápidas, e a gente tem falado muito dessa história de saúde mental. Então, sexta-feira não foi o esperado. Todo mundo naquela euforia toda, dizendo, não, mas o Brasil já está dentro, vai jogar. Mas todo mundo esperava uma goleada. Esperava ou não esperava? Como é característico também da torcida nacional brasileira, né? Países sul-americanos, eles tendem a ser mais fervorosos. E aqui no Brasil não é diferente. Então, a expectativa ela é muito natural e, consequentemente, é uma pressão que é perpassada, e isso acaba podendo ter um impacto muito intenso para os jogadores da seleção, como você falou. Devido a esse bombardeio de informações, a seleção, os jogadores têm acesso a essas informações. E muitos deles, Vanusa, eles não estão morando no Brasil. Eles estão um pouco distantes também desse contexto, dessa influência e de como que a torcida brasileira vai compreender se vai ter um resultado que é esperado pela torcida ou não. Então, pode haver algumas complicações e, certamente, os aspectos da saúde mental, eles podem ser afetados. Já, Vanusa, que dentro do contexto esportivo e a Copa do Mundo, ela como no mundo futebolístico fala, é uma competição de tiro curto. Né? Então, são muitos jogos em um curto intervalo de tempo, então vamos pensar algumas possibilidades. Um desencadeamento de estresse muito grande, um controle do sono que deve se ter, porque quando não se tem uma organização, ou que dentro da psicologia nós falamos de gerenciamento dessas competências emocionais, provavelmente há uma dificuldade e vai haver um desequilíbrio mental. E isso é apresentado dentro de campo em algumas imagens e situações que a mídia coloca, né? Porque tem um outro viés também que a psicologia e a ciência da saúde mental fala, é que o corpo expressa o que nós sentimos, ou o famoso ditado popular, o corpo fala. Né? Então, nós percebemos as diversas expressões, não só da seleção brasileira, como dos outros países, da forma como um determinado impacto interno ou externo pode afetar o jogador ou o grupo a qual ele esteja inserido. Pronto, então você, nesse bate-papo da gente hoje, você falou um assunto interessante. Por exemplo, o que me chama a atenção quando o assunto é jogo? O que me chama a atenção quando o assunto é Copa, principalmente? Vamos lá nos jogos das pessoas. Eu, por exemplo, durante muito tempo estive ligada ao mundo do esporte, mas posso dizer para vocês uma grande verdade. A gente sempre ouviu falar que quem vai jogar, principalmente até seleções pequenas mesmo, que vão jogar,
eles ficam resguardados. Não podem sair para as festas, não podem sair para eventos. Segundo informações, não podem nem namorar quando estão poucos dias antes de partirem para as partidas de futebol. E aí eu fico me perguntando, com as redes sociais, é como se você estivesse dentro da balada, porque você está a par de todas as informações do que está acontecendo ao redor, né? O que as pessoas estão vivenciando, porque tudo elas mostram em rede social. E é óbvio que o jogador tem o seu celular em casa. Ele pode até não estar nas baladas, ele pode até não estar nesse convívio, mas ele, como você mesmo disse, ele está a par das informações. Sejam elas positivas ou negativas, todo mundo está comentando algo. E provavelmente, nesse último jogo que teve sexta-feira, muitos comentários estão lá nas redes sociais. E é claro que esse jogador, ele está ali fazendo os treinos dele, mas ele tem um intervalo dele, seja no almoço, seja ali para bater um papo com os colegas ali do time. Essa hora o emocional pesa. Por que eu estou falando sobre isso? O Brasil, segundo informações, é o único na seleção que não tem psicólogos acompanhando. Por que será? Isso é uma curiosidade. Como é que o brasileiro que viveu um momento muito difícil, eu digo que para nós, o Covid foi algo totalmente diferente para as nossas vidas. Por quê? Nós sabemos que os outros países estão vivendo de guerras e não é de hoje. Sim. Sabemos que nos outros países as pessoas vivem situações mais fortes, mais pesadas. O nosso brasileiro, ele ainda consegue se divertir mais. O brasileiro, ele é bem tropical, né? E com a Covid, a gente viu quantas pessoas ficaram afetadas mentalmente. Tanto é que em tudo se fala de saúde mental. Como é que se vai para a Copa do Mundo fora do país? E claro que vários jogadores de vários países lá, todos juntos, e não tem psicólogos acompanhando. Por que será isso? Então, Vanusa, é uma dificuldade e que até os profissionais da própria área ficam se perguntando. Mas é importante trazer aqui algumas reflexões. Sim. O contexto do futebol masculino ainda ele é imerso de muitos tabus, de muitas dificuldades. E um deles, e aí percebemos isso dentro da seleção nacional, é uma certa resistência em aceitar um trabalho a longo prazo. Porque é importante ressaltar, assim como as outras seleções, principalmente europeias e norte-americanas, elas fazem um trabalho a longo prazo, né? Então, vamos recapitular um pouquinho. Lá em 2014, teve um acompanhamento pontual de uma psicóloga após o famoso choro lá do Thiago Silva, né? Que foi tão falado. Afinal de contas, é a expressão de algo natural diante de tantos estímulos que ocorrem dentro do campo. Só que um ser humano. Só que a torcida vai julgar de uma outra forma. Mas só que não teve um trabalho a longo prazo. Então, o gerenciamento de estresse, as questões que envolvem a ansiedade. Não é só o jogo, não é só o dia da partida. A pessoa tem outras emoções dentro de si. E é um trabalho também que ele é tão necessário como as outras competências dentro do âmbito esportivo. A preparação física, o trabalho da fisioterapia, a medicina esportiva e as outras áreas. E a psicologia é uma ciência regulamentada e que tem profissionais habilitados para lidar diretamente com esses jogadores, com esse público específico. Mas, sintetizando o que você me perguntou, ainda há uma resistência, principalmente dentro do futebol masculino, em virtude ainda dessa cultura do machismo. Então, o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar fraquezas, e isso ainda se percebe, essa dificuldade, sobretudo das pessoas que estão nos cargos de gestões esportivas, e isso é bem representativo dentro da seleção nacional. Esperamos que isso se mude, afinal de contas nós temos experiências exitosas, Vanusa. Nas Olimpíadas mesmo, a gente teve um caso, eu não me recordo, gente, o nome da atleta, que foi um caso que a gente trouxe até aqui para o estúdio. A gente trouxe, acho que foi você. Foi eu com a Simone Biles. Sim, pronto. Ela não quis dar continuidade, né? E aquilo, de uma certa forma, mexeu com todo brasileiro, com todos os brasileiros, mexeu com o mundo, né? Sim.
mas foi algo muito positivo, porque de repente um psicólogo, principalmente nós que temos vários psicólogos esportivos com suas especialidades preparados para enfrentar, isso me choca, porque no Brasil hoje a gente tem uma gama de grandes profissionais nesse lado esportivo gigantesco. E eu não entendo, porque, gente, são pessoas que estão dentro de um campo, cada uma vivendo uma emoção diferente da outra, e nesse momento de lá da jogada, pode sim ter, por exemplo, um gatilho dentro de campo. E aí, não tem um psicólogo ali para estar do lado, para orientar, porque não é só o lado esportivo, gente, é o lado emocional dessa pessoa. E aí, segundo informações, a única equipe, o Brasil é a única seleção que não tem psicólogos acompanhando. Eu digo para você, e ao mesmo tempo eu pergunto, não é ruim não ter psicólogos acompanhando os jogadores do Brasil? Vamos colocar um exemplo como está ocorrendo recentemente. Os atletas estão em processo de lesões. Se não tivesse o fisioterapeuta? Como seria? Como seria? Porque o Neymar jogando hoje, ele vai entrar preocupado, porque nós já sabemos que quando vem o Neymar em campo, a intenção não é jogar, mas é machucar. Eu acho que isso é extremamente grave. Dentro de campo, não deixam ele jogar, essa é a verdade. Sim. E ainda tem aqueles que dizem, é mimimi. Rapaz, é muito fácil. A torcida julga muito, né? É muito fácil você falar quando você não está dentro do campo, não está dentro da situação. As pessoas julgam o que elas não sabem. Exatamente. Tem uma dificuldade ainda de trabalhar aquela parte da empatia, porque quando vem o lado do torcedor, isso acaba perpassando alguns julgamentos. Tá fazendo corpo mole. Ou então aquele famoso ditado, como é que treina todo dia e não faz isso dentro de campo? Porque quando está no campo, não é só eles, né? Lá eles estão entre amigos treinando, essa é a verdade. Mas quando eles estão numa Copa do Mundo como esta, lá parece até que é UFC. A gente chega a imaginar que na verdade é o quê? É futebol americano? É muito complicado. Então, assim, o lado psicológico, eu acredito, do Neymar, da responsabilidade do Neymar hoje ir para campo é muito grande. Eu trouxe o exemplo do Neymar por ser o jogador, teoricamente, mundialmente mais conhecido. Mas, como eu falei anteriormente, é para se ter um trabalho de prevenção e de médio e a longo prazo. Porque é importante também lembrar que o acompanhamento psicológico, ele não é um trabalho emergencial. Então, eu me machuquei, então vou conversar e fica tudo bem. Não. Ele é um trabalho que tem que ser ponderado. É o que nós falamos também, que quando se é feito com os profissionais da educação física, um trabalho de periodização de treino, que é de acordo com, por exemplo, a preparação para a Copa do Mundo são de 4 anos. Então, seria muito importante que tivesse um profissional já acompanhando a seleção desde o início, né? Para que quando ocorram situações como essas, de lesões, uma derrota, situações externas, exemplo, a gente tem um exemplo agora do jogador da Inglaterra, que teve que sair porque foi assaltado, parece que aconteceu alguma coisa na casa dele. Então, lidar com outras situações que perpassam um campo de futebol. Cada um tem um jeito diferente de receber as notícias, né? Exatamente, que é o que nós chamamos na psicologia da subjetividade. A forma como eu compreendo um determinado fenômeno ou situação, para mim é de uma forma, para você deve ser de uma forma totalmente diferente. E não posso julgar se a minha ou a sua é errada. Como psicólogo, principalmente psicólogo esportivo, acredito que você não perde uma partida. Estou super ligado. O que você pôde observar neste último jogo de sexta-feira? Então, porque é algo que me chamou bastante atenção. As pessoas dizem o seguinte, não, é porque lá era mais o time reserva. As pessoas gostam muito de falar dessa forma. Né? E que isso, de uma certa forma, é até não querer valorizar aquelas pessoas que estão ali que podem fazer a diferença. Né? Emitir uma opinião bem formada é difícil, né? Sim. Mas o que eu posso... O emocional ele foi abalado, de uma certa forma, ou não? Pode ser que sim, pode ser que não, porque, Vanusa, tudo depende também como que está a força desse grupo, que é o que nós chamamos de coesão grupal. É importante e, por exemplo, em competições... Afinidade. E essas competições de tiro curto,
o fator grupal, ele é muito importante, porque em algumas situações eu tenho que ter o fator individual e em outras é a força do grupo, né? Mas o que a gente pode perceber no último jogo? Acabamos por perder muitas chances de gol e em um momento que o Camarões teve um ataque, surgiu o gol, né? E aí, ao meu ver, inicialmente, aquilo ali gerou um espanto, logicamente, porque você se colocar no... Desequilibra totalmente você se colocar também no lugar do torcedor, mas entender também que ali dentro do grupo, numa visão mais detalhada, acredito que eles estavam bem conectados, né? E conseguiram ali tentar correr atrás, só que já foi tarde demais, já que o jogo acabou. Né? Foi praticamente no finalzinho. Foi no final do jogo. Já estava o quê? Já estava praticamente com 90 minutos de jogo? Já estava depois dos 40 minutos do segundo tempo, né? Então, mas sim, de certa forma isso gera um desequilíbrio, sobretudo, Vanuso, sobre o que você trouxe anteriormente. O extracampo, as informações, o bombardeio de julgamentos. Então, por mais que os atletas estejam lá resguardados nos hotéis, mas eles acabam vendo, né? E isso pode desencadear um processo de somatização. E, por exemplo, nesses intervalos, ter um processo de escuta qualificada pode ajudar, não vou dizer, e nós não utilizamos também esse termo, de curar o que o jogador vai estar perfeitamente, mas certamente que ameniza e faz com que o atleta e o grupo consiga tomar melhores decisões, mais assertivas e, consequentemente, ter um resultado positivo. Vamos esperar isso daí, né? Agora sim, uma das coisas que eu consigo perceber, que eu acho que é muito grave, é que realmente eu sinto essa necessidade. Eu acho que toda pessoa tem que ter realmente profissionais capacitados, obviamente especialistas no assunto, principalmente esse lado esportivo. Eu acho que não tem que ser qualquer psicólogo, acho que tem que ser realmente um psicólogo que se especializou no assunto, porque ali ele vai estar mexendo com várias situações, mas algo fica aí no ar. É que eles acabam dando muito de si, doando muito de si em campo para mostrar para o torcedor que não é bem assim. Aí vem as chamadas lesões, né? Porque você passa do seu limite para você conquistar aquilo que a torcida tanto quer. Um dos fatores que pode estar relacionado aos processos de autolesão ou a lesão por si próprio é essa somatização de sobrecarga emocional. Responsabilidade. Então, a liderança, a responsabilidade, uma necessidade muito grande em mostrar o resultado. Então, isso pode perpassar a competência e as questões físicas do atleta e pode ocorrer o processo lesivo. Então, é necessário ir num trabalho a médio e a longo prazo. A equipe de psicologia tende, junto com os outros departamentos, conseguir mapear melhor e dar um melhor feedback para os atletas. Muito bom. Foi muito bom bater esse papo aqui com o Rodrigo, ele que é o Rodrigo Damasceno, que é psicólogo esportivo, que aceitou o nosso convite mais uma vez para a gente bater um papo e entender um pouquinho mais. Mas fica aí, já entendi perfeitamente bem. Não é levar um psicólogo esportivo só para a Copa, mas é fazer um trabalho antecipado. Talvez seja esta a necessidade que verdadeiramente a seleção precisa. Talvez esse trabalho logo de início vá fazer com que a seleção esteja preparada de verdade para enfrentar novos desafios. Fica aí a dica. Talvez o crescimento dos demais times venha também com esse lado psicológico, de que eles podem não ser os piores, mas sim os melhores. Camarões, as pessoas desdenharam muito. E olha que Camarões não deixou a desejar. E a vitória foi muito representativa para eles, né? Então, é o exemplo, o pilar mental ele é fundamental e pegar o exemplo de uma experiência muito exitosa que nós temos já aqui no Brasil. A seleção brasileira feminina, ela possui uma psicóloga lá trabalhando e isso num trabalho a médio e longo prazo também já traz resultados significativos e certamente isso irá ocorrer com o Brasil. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço, meu querido. Coloca aí o Instagram do Rodrigo. Rodrigo, reforça o Instagram. Rodrigo Damasceno PC. Igual tá certo. Está aí. Você muito obrigado. Aqui, homenagem a você aqui conversando comigo agora. A gente tirou nossa árvore de Natal e colocamos a taça para ficar mais bonita. Vibrações ainda. Positivas. Muito bom. Vamos conseguir. Sim, o placar. 2-0 pro Brasil hoje. Olha aí o psicólogo 2-0, hein? Mas tá bom, o importante é que a gente passe dessa. Vamos seguir. Não é isso?